Estamos aqui de volta a mais um episódio Pulso Podcast, episódio número 7, e hoje com uma amiga muito especial, uma queridaça, uma das melhores do mercado, também profissional de beleza e esposa do meu amigo, o grande Rodrigo Leal, Bruna Scharf. E aí, tudo Que bom? bom você aqui, cara, que legal. Tudo bem? Obrigada Linda, pelo convite. Obrigada. mega profissional. A gente trabalha para isso, né? Muito, a gente né? estuda, se dedica para isso mesmo. Essa agenda de vocês mega disputada para Uma trazer loucura. vocês aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Com certeza. É isso, tudo tem um momento certo, né? Tudo é no tempo certo, no tempo de Deus. A gente se programa, abdica daqui, abre mão dali e no final dá tudo certo. Caramba, muito bom, muito bom. Bruna, conta um pouquinho pro pessoal que tá vendo, como é que é essa trajetória, de onde você veio, quanto tempo você tem, onde que você tá hoje? Fala um pouquinho. Eu tenho 31 anos, eu ingressei na minha profissão com 20 anos, então eu tenho 11 anos de carreira. Que legal. Eu sou da área da beleza, sou cabeleireira, sou cabeleireira completa, faço de tudo um pouquinho. Hoje eu atuo no Walters Coifé, aqui na unidade do Shopping Metropolitano. Na verdade, eu comecei e sou quem eu sou, graças à empresa Walters Coifé, que me deu essa oportunidade, né, de começar lá. E aí eu tive as oportunidades e fui abraçando, entrei na empresa em 2014 como auxiliar de cabeleireiro, e aí fui fazendo cursos, fui me especializando, fui tendo mais conhecimento na prática, né, vivendo o dia a dia de salão. Tive N profissionais assim, com 30, 20 anos de carreira, e dali eu fui extraindo um pouquinho, né, o que eu achava de interessante em cada um, para formar, né, a minha personalidade como cabeleireira. E graças a Deus deu super certo, porque eu tô aí até hoje, então eu fiquei 1 ano como assistente de cabeleireiro, né? E em seguida eu já assumi a minha tão sonhada bancada, né? E tô até hoje, graças a Deus, né, com a minha clientela, uma clientela sólida, que eu conquistei dia a dia, né? Foram dias difíceis, dias árduos, como para qualquer profissional da área que esteja começando. Mas eu sempre tive a certeza que eu estava no caminho certo. É difícil, se você hoje perguntar para uma criança, o que você quer, o que você quer ser quando você crescer? Qual é a profissão dos seus sonhos? É difícil você escutar, eu quero ser cabeleireiro, manicure, depilador, esteticista. Sim. Você escuta o comum, né? Vendedor. Né? É difícil. Difícil. Né? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto. É difícil, né? Então, eu costumo dizer que não é a gente que escolhe a profissão nos escolhe, a profissão nos encontra, de uma hora ou de outra. Então, quando eu entrei no mercado da beleza, eu só tinha uma certeza, que eu queria trabalhar com pessoas e que eu queria cuidar de pessoas. E quando você trabalha com qualquer tipo de atendimento ao público, seja vendendo um produto ou vendendo um serviço para ele, você tem que ter prazer de servi-lo. Você tem que ter prazer de fazer algo diferente na vida daquela pessoa, todos os dias da nossa vida. Então, eu sempre tive esse propósito comigo, que também é o propósito da Rede Walters, que é transformar a vida das pessoas todos os dias. Então, aquilo foi nascendo dentro de mim, eu fui construindo, pouco a pouco, a minha carreira. Então, eu estou há 11 anos na empresa, na mesma unidade, né? Caramba. Então, eu tive dificuldades no início, porque quando eu assumi a bancada na loja do Metropolitano, eu não tinha clientela nenhuma. Eu comecei... Você pegou um shopping bem no início, então, né? Exatamente. Então, eu tinha a construção do shopping que tinha acabado de inaugurar, o shopping tinha 1 ano, numa região onde tinha poucos condomínios, né? moradias e comércios, né, no geral. Então, eu peguei uma área sendo construída. Uns diziam que era Curicica, outros diziam que era Barra da Tijuca, até que hoje é Barra Olímpica. Então, eu tive o quê? Eu tive que traçar uma estratégia para construir a minha carreira. Eu falei, cara, primeiro eu tenho que fazer o quê? Fazer uma pesquisa de mercado. Quais são os meus concorrentes? Qual é o meu público-alvo? Quem são as pessoas que eu quero conquistar
quem eu quero atingir, quem eu quero trazer para mim. Então, eu tive que fazer esse estudo. E por eu não ter clientela nenhuma, eu tinha que estar ali, eu tinha que ser vista, né? Então, eu ficava ali na loja de 10 às 10, de domingo a domingo, durante 2 anos. Eu não folgava, eu trabalhava na minha folga. Mas por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o meu propósito. Então, quando eu consegui formar aquela minha clientela sólida, bom, esse faturamento aqui, X, é certo todo mês, menos que isso hoje eu não faço mais. Então, foi quando eu comecei a criar outras estratégias. Porque quando você direciona e você... Hoje eu preciso de volume, então eu tenho que atender todo mundo, então eu tenho que entregar um bom serviço num bom tempo, porque o público de shopping é um público passante, é um serviço express. Então eu tenho que ser boa, eu tenho que ser rápida e eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que tocar nesse cliente, eu tenho que multiplicar ele, eu tenho que fazer com que ele volte e que ele me indique, né? Então, quando você trabalha dessa forma, com encaixe, você atende de tudo. Você atende todos os públicos. E quando você já forma a tua clientela, você consegue filtrar o que combina com você, o que você mais gosta de fazer, quais são as pessoas que você quer de fato. E eu costumo dizer que o teu cliente é o teu perfil. O cliente é perfil do profissional. Então, você atrai isso, muitas das vezes. Então, foi assim que eu fui conquistando a minha carreira. E assim, com amor, com dedicação, com paixão. Você tem que ter paixão pelo que você faz. O teu olho tem que brilhar. O cliente tem que ver você executando a tua técnica, sentindo o amor que você tem por aquilo. O cliente não é só dinheiro. Porque é uma coisa que eu sempre digo. O cliente, a satisfação dele, para mim, é muito maior do que qualquer valor que ele vai deixar ali dentro da casa. Porque a satisfação dele, consequentemente, vai gerar o retorno dele, a fidelização dele, a multiplicação dele, que é o que vai me dar o retorno financeiro. Mas a satisfação dele, para mim, é o mais importante. Então, o meu segredo foi esse, né? De começar aonde não era nada e crescer e construir a minha carreira junto com aquela unidade. Então, muitas das vezes, eu tive até a oportunidade de ir para lojas, para unidades mais consolidada, com nome forte, com um cliente passante, uma rotatividade muito maior. Mas eu sabia que aquilo ali tinha um potencial e tinha um crescimento. E aonde eu ia ter mais visibilidade? Onde era uma loja que os profissionais já eram conhecidos, que os clientes chegavam e já tinham seus profissionais de preferência, ou aonde estava começando. Então, foi essa visão que eu tive. Eu falei, não, eu prefiro começar junto. Porque os profissionais são novos, a oportunidade de eu crescer e ter visibilidade é muito maior. Então, assim, foi destino, foi um pouco de sorte, foi eu estar no momento, na hora certa e ter sabedoria para fazer as escolhas. E é um pouquinho de tudo, assim, não tem segredo, sabe? E tem dado certo desde então, né? Graças a Deus. Assim, eu acompanhei o crescimento, nascer daquele shopping. Eu trabalhava numa loja de colchão, numa empresa de colchão. E eu lembro da inauguração do shopping. Caramba, no meio do nada, né? Todo mundo falando, esse shopping não vai dar em nada, shopping não vai dar em nada. E aí, profissionais como você, dentro de um celeiro brilhante, que é a empresa, né? Que é o Walter. Sim, com certeza. Inegável, que deu suporte, acreditou e deu estrutura. E a mão de obra, quando encontra tudo isso, força de vontade, fé, dedicação. Exato. Você, em vários momentos aqui no início, ficou com o olho ali marejado. Eu sempre fico emocionada. Dá pra ver o brilho nos seus olhos, dá pra perceber quando o profissional, ele ama o que ele entrega. Você é uma delas. Com certeza. Com toda certeza você é uma delas. Bruna, como a gente fala aqui, e você mencionou isso, dessa entrega para o cliente, do atendimento, o que você considera que define a excelência no atendimento? O que um profissional ele precisa trazer para dentro do atendimento, para esse atendimento ele ser definido como, não, esse aqui é um atendimento de excelência, esse aqui está no nível da empresa que eu trabalho e é aqui que eu estou. O cliente ele precisa perceber dessa forma e você entregar essa experiência para ele. Eu sempre tive muito cuidado com isso
E foi um dos pilares que eu sempre preservei. Até porque, no meio que a gente vive, no Rio de Janeiro em geral, a questão do atendimento é um serviço escasso. É difícil você ter um bom atendimento, né? Então, era uma queixa muito, muito grande que eu escutava. Então, eu tinha a técnica, eu tinha o cuidado de ouvir e eu tinha o acolhimento. Então, o cliente que me procura, ele precisa ser acolhido. Então, o atendimento, eu falei, vai ser o meu diferencial. Porque quando você entra hoje num salão que tem 11, 10, 16, 20 cabeleireiros, você já tem uma concorrência ali dentro, muito Sim. forte. Não precisa nem encontrar lá fora, né? Fora a concorrência do próprio shopping, né? E de outros lugares que está à sua volta. Então, a técnica básica, ali todo mundo tem. Todo mundo sabe fazer uma escova, todo mundo sabe fazer um corte, enfim, né? Agora, o que eu tinha que ser diferente além da minha técnica, né? Era o meu atendimento, era o meu acolhimento, era o meu ouvir, era eu ter o cuidado e o prazer de servir aquela pessoa que estava ali sentando na minha cadeira e relatando as suas dores. Então, eu sempre gostei de ouvir com atenção, com cuidado, com carinho e respeito por aquela pessoa que estava me procurando. Então, o atendimento, para mim, faz total diferença até na entrega do seu serviço. Então, o cliente ele te procura pelo serviço. Então, o que você entrega é um plus. É o que faz ele se sentir importante, é o que faz ele se sentir amado, acolhido, diferenciado. E assim, você vai, com certeza, ultrapassar todas as expectativas que ele colocou ali naquele momento. Então, quando você entrega, além do que ele procurou, com certeza você vai marcar a vida dele e você vai fazer com que ele te procure. Então, hoje eu tenho clientes que às vezes não são tão assíduos, mas eles não me esquecem. Às vezes são clientes que moram fora, que se mudaram, que viajaram, mas quando eles pensam em fazer o cabelo, em fazer alguma coisa, eu vou na Bruna. Então, eu marquei eles de alguma forma. Então, o atendimento para mim é baseado na questão do cuidado e do acolhimento que você tem de servir o teu cliente. Você olhando para trás e também olhando para fora da empresa que você trabalha, no Walters, o que separa, na tua visão, um atendimento comum de uma experiência memorável, por exemplo? Então, o atendimento comum, você só entrega aquilo que o cliente foi buscar, né? O atendimento memorável, você cria experiência, você cria vínculo, sabe? Você tem o cliente como se ele fosse único, ele tem que se sentir único naquele ambiente, sabe? Então, isso tudo influi. É o clima do salão, é o ambiente, é a sinergia, é o cuidado que você tem de chamar o cliente pelo nome, é o cuidado que você tem de ouvir, saber o que ele gosta, Perfeito. saber o que ele não gosta também, tentar superar as expectativas dele como um todo. Então, assim, coisas que marcam o cliente no teu dia a dia, por exemplo, a lavagem de cabelo é um momento único, é um momento de cuidado que ele tirou para se cuidar. Então você vai tornar aquela experiência única para ele. Não as coisas automáticas, robotizadas, sabe? Então isso faz toda a diferença no dia a dia e cada cliente é único. Cada cliente traz uma história, traz uma vivência, traz uma oportunidade de você fazer a diferença na vida dele. Então, eu fico pensando, aquele cliente marcou o horário, reservou o horário, ele separou aquele momento para ele comigo. Então, eu me cobro para oferecer para aquele cliente o meu melhor sorriso, a minha melhor versão, em todos os aspectos. Às vezes, independente se ele veio de longe, se ele veio de perto, se ele é assíduo, se ele é um cliente anual, mensal, independente. Quanto ele paga, quanto que ele deixa na casa, independente. Eu nunca escolhi serviço. O meu cliente vai ter o mesmo tratamento que entra só para cortar uma franja ou para fazer um serviço completo. Então, eu sempre priorizei isso. A questão do atendimento, de fazer a diferença na vida dele. E me doando, né?
dando para ele tudo que eu posso dar, oferecer, e o bem-estar para ele naquele momento, aquela experiência única para ele. Então, isso com certeza fez toda a diferença na minha carreira. E assim, hoje, eu costumo dizer que os meus clientes viraram meus amigos. É difícil um amigo virar cliente, mas é muito enriquecedor quando um cliente vira seu amigo. Então, hoje, eu tenho vínculos, eu tenho contato, eu atendo famílias. Em 11 anos, eu consegui atender geração para geração, já posso dizer assim. Que legal. E eu sou referência naquilo que eu faço, porque o cliente me procura não só pelo que eu entrego para ele, mas pelo que eu sou também. Então, eu inspiro de alguma forma, eu consigo passar uma mensagem positiva, eu consigo colocar ele para cima. E eu costumo dizer que quando um cliente te procura, ele não tem só a dor e a necessidade de cortar um cabelo. A gente trabalha com o emocional da pessoa. Então, se ele está feliz, ele quer mudar. Se ele está com um novo ciclo, ele quer mudar. Se ele está triste, ele quer mudar também. Então, eu sempre procurei entender qual era o estado emocional dele naquele momento. Então, ouvir, acolher, cuidar, para você poder entregar. Então, essa diferença do atendimento premium, que a gente chama, do normal, ela existe diariamente. Diariamente. E eu priorizo isso, né? Hoje eu trabalho com uma equipe, e eu tenho a equipe da recepção, dos assistentes, do ASG, né? Que limpa, que serve. Então, é um todo, é um conjunto. A gente dá a mão e a gente faz aquele atendimento ser excepcional, né? Às vezes a gente até se fala no olhar, o que a pessoa precisa, o que a pessoa está pedindo, o que a pessoa está esperando, né? Se está demorando. Então, o segredo também é você ter um jogo de cintura com o cliente, né? Tem cliente que chega que está marcado, tem cliente que chega que não está marcado. Como é que eu vou conduzir aquela situação? Sabe? Tem cliente que está marcado, a gente tem uma agenda a cumprir, mas imprevistos acontecem. Às vezes ele se atrasa, às vezes você também se atrasa, acha que vai ser um tipo de tempo, às vezes excede um pouco. Então, o atendimento está na experiência como um todo. É muito vivo, né? É real. Real. É real. Então, assim, você trabalhar com pessoas é isso. Então, a experiência do atendimento engloba tudo. Da hora que ele entra, como ele é recepcionado, como ele é acolhido, como ele é direcionado, como o serviço é executado, se você atende ou supera aquela expectativa. Sim. E o pós também. Não é só o momento, é o pós. Então, olha quanta coisa envolve, né, no atendimento. Então, isso faz total diferença. E eu tenho certeza que eu consigo passar e entregar o que eu sinto naquele momento. O cliente consegue ter essa percepção, sabe? Cara, perfeito. Assim, 11 anos não são 11 meses nem 11 dias. Não são. É muita história pra contar. É a idade do Jorginho, né? Aquele garoto maravilhoso, né? Exatamente. Amo demais aquele moleque. Cara, eu tenho certeza que você enfrentou grandes desafios que fizeram você perceber o que dá certo, o que não dá certo. Quais foram os principais, assim, que fizeram você dar uma guinada, um redirecionamento no que era certo, no que dava pra fazer, o que não, esse aqui, vou abandonar. Como é que foi? Conta aí. Assim, como toda carreira, existe, né, várias experiências que você adquire no seu dia a dia. Você estuda, você aprende a teoria, mas quando você vivencia a prática às vezes tem, né, as suas surpresas. E aí, dessas experiências faz com que você evolua, cresça, tenha sede de aprender ou que você desista. E desistir nunca é uma opção. Nunca é uma opção. Quando você tem certeza daquilo que você quer, Verdade. Desistir nunca é uma opção. Verdade. Os desafios vão acontecer, os problemas vão aparecer. Às vezes, a gente quer ter o controle disso tudo, mas a gente não tem o controle de tudo. Eu falei disso hoje. Né? É verdade. Então, e eu sou uma pessoa extremamente controladora nesse sentido. Então, quando algo foge do meu controle, cara, me desestabiliza de uma maneira. Sério? O quê? Cadê o Rodrigo? Sério? Então, isso assim, mesmo? o quê? Então, assim, já passei vários desafios, né? Graças a Deus, assim, eu tenho uma carreira
de 11 anos, sólida, mas quando você está começando, você passa por muitas experiências, né? Eu tenho até uma história para contar de uma dessas experiências que eu tive, que isso faz você crescer, porque ninguém é perfeito. E a gente está em busca de evolução todos os dias. Então, eu sempre quis ser melhor hoje do que eu fui ontem. Senão, não faz sentido eu estar aqui, né? Então... Como tudo, profissional, ser humano, mãe, esposa, né? tudo, né? A gente se cobra, né, em todos nosso relacionamento do nosso dia a dia. E a gente, como profissional, a gente também é humano, a gente também erra. Então, teve uma vez, assim, que um desafio que me marcou, que me fez crescer muito, foi quando a gente se sente muito seguro daquilo que a gente faz. E, às vezes, a gente tem que entender que o nosso dia a dia tem algumas pegadinhas que faz você, ops, você não sabe tudo não, bicho. Sabe? Baixa a bola, Baixa baixa a a tua bola. bola, né? Vamos ser humilde aqui, vamos, às vezes, retroceder para você crescer lá na frente. E isso aconteceu comigo na pele. Eu aprendi. Mas foi bom. Um belo dia eu estava no salão, atendi uma cliente de vez, né? De primeira vez. Ela chegou para mim querendo um corte tradicional, que eu fazia com o pé nas costas. E higienizei, levei ela para minha cadeira, atendi, ouvi, escutei. E comecei a executar o corte. No final do corte eu mostrei para ela, é isso? Não, é isso. Falei, então agora eu vou finalizar. A gente sempre finaliza com uma escova, né? Faz uma finalização para mostrar o resultado. E ela tinha muito cabelo, então foi um corte demorado, uma finalização demorada pela quantidade de cabelo que ela tinha. Quando eu finalizei, ela chegou pra mim e falou assim, poxa, eu acho que eu poderia ter cortado mais. Aí eu falei assim, pô, então legal, então eu vou cortar mais. Só que todo aquele serviço que eu fiz, eu tive que refazer. Nossa. Então, assim, o dobro do tempo. Cara, eu tive que lavar de novo, eu tive que molhar de novo, pentear de novo, dividir de novo, enfim, cortar de novo. Só que aquilo me desestabilizou de uma tal maneira, porque eu achava que, pô, tá perfeito, né? Que quando eu me vi ali tendo que refazer, eu não sei que em determinado momento eu me perdi. Sabe? Quando você se perde, nem você mais sabe o que você tá fazendo. E aí eu fui cortando, o cabelo foi subindo. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, finalizei. Ela foi embora. Mas eu não gostei. Sabe? Quando você que é profissional e você olha e você não gosta, você sabe que não tá bom. Você se cobra. Você fala, pô... Deixa eu te perguntar, essa cliente voltou? Voltou, mas ela voltou no dia seguinte. E eu sabia que ela ia voltar. Porque eu sabia que não tinha ficado bom. Caramba. E quando você é um profissional que se cobra, você quer entregar o melhor, você fala assim, naquela noite eu nem dormi. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, cara, eu não sou essa pessoa, eu não sou isso. E aí ela voltou no dia seguinte. E o pior você não sabe. Quando eu vi ela, porque eu sabia que ela ia voltar, a gente, né, se treme, fica nervoso, mas você tem que manter tua postura, manter a tua sabedoria e conduzir toda a situação. E aí ela chegou pra mim e falou assim, Bruna, você não vai acreditar, eu gostei tanto de você, do teu atendimento, não quero te prejudicar em nada, mas, pô, não ficou legal, acho que cortou demais. Você não vai acreditar, eu cheguei em casa, meu filho falou que eu parecia que tava com um ninho de passarinho na minha cabeça. E na hora você não sabe se você ri. E você riu. E eu queria concordar com ele, que eu ia falar, realmente. Realmente. Sim. Mas aí eu cheguei, olha como é que você tem que ter, né, E a experiência te traz isso, e eu falei assim, realmente... Sabe o que a gente pode fazer aqui pra ficar legal? Uma escova de alinhamento. Aí eu ia falar máquina, mas desculpa. Não. Eu não tinha como cortar mais aquele cabelo, eu cheguei no limite. Então eu tinha que dar outra saída pra ela. Aí você vê, ela foi buscar uma solução, buscar um suposto conserto. E no final eu ainda vendi outro serviço pra ela, tu acredita? Acredito. É porque na minha cabeça aqui, eu tô imaginando aquela peruquinha do Zacarias. Ficou quase isso. Meu Deus do céu. Então a gente passa muitos desafios, mas eu fui embora naquele dia com vontade de não voltar mais. Você entende? Em todas as profissões acontece isso. Sim. Quando a gente lida, né, com cuidado, com a beleza, com a autoestima, com a autoconfiança,
você se cobra muito. É muita responsabilidade, sabe? Então você tem que estar bem. O dia que eu não acordo bem por algum determinado motivo, eu nem vou. Porque se eu sei que eu não vou entregar 100% para o meu cliente, eu não posso entregar só 50%, só 20%. Eu tenho que entregar 100%, eu tenho que entregar 1000%, eu tenho que superar a expectativa dele. Né? Aí é que entra as experiências, os desafios e o meu crescimento. Porque fez com que eu procurasse ainda mais conhecimento. Eu não sei tudo. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso melhorar. Eu tenho que inovar o que eu já faço de melhor. E aí faz com que você dê um passo para trás para você dar outros lá na frente. Né? Seja com conhecimento, seja com a sua humildade, a sua sede de aprender, sabe? Então eu passei vários desafios na minha vida, mas graças a Deus tive a sabedoria de reconhecer e evoluir. Graças a Deus essa cliente é minha até hoje. Pô, graças a Deus. Graças a superamos Deus. aí esse episódio e a gente ri de tudo isso. Pô, você lembra quando você me deixou com um ninho de passarinho na minha cabeça? Caramba. E faz parte, né? Faz parte. Assim, você tá falando aqui, por diversos momentos veio passando na minha cabeça aqui o momento que eu deveria ter calçado as sandálias da humildade, porque o excesso de confiança atrapalha a gente. Muita coisa. Porque o nosso humor, ele varia também de acordo com a nossa autoestima, excesso de confiança. Exato. Não só pessoas ao nosso redor, né? Tem a ver com a gente também por dentro, né? Por isso a importância do autoconhecimento. É verdade. Né? Muito verdade isso. Para pro profissional de alta performance, então, que é o que tá lá no topo, e o tombo ele é maior, né? Com certeza. O tombo ele é muito maior. Livre. E a gente é mais visada, né? Tem isso, né? Total. Isso, graças a Deus, começou lá no início da minha carreira, né? Às vezes a gente tem algumas experiências, histórias, né, para contar. Sim. Mas tudo a gente tem que levar como lição de aprendizado. E o que eu posso fazer para melhorar? Isso aí. Se eu não gostei desse resultado, por mais que tenha ficado incrível para ela, o que eu posso melhorar aqui? Porque eu não quero entregar só o incrível. Eu quero entregar o excepcional. Isso aí. O fora da curva. Isso aí. É outro comportamento. Sabe? Então, e aí, o mais difícil hoje não é só você encantar o novo. Eu tenho que encantar aquele que está comigo há 11 anos, todos os dias. Muito mais difícil. Não é? É. O que eu vou oferecer para esse cliente de novo hoje? Pô, ele estava comigo semana passada, ele está comigo há 11 anos. Eu tenho que entregar... É relacionamento. Não é? Um relacionamento que parece que vocês se conheceram há 3 meses. Justamente. É aquela fase boa do relacionamento, eu tenho que manter esse nível. Muito difícil. Não é? Muito difícil. Então, assim, não é pra qualquer quais são os cuidados que eu tenho com isso? Se eu te falar que eu olho a minha agenda todos os dias, do mês inteiro. Eu sei o cliente que está marcado hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Por quê? Porque eu já quero me preparar para ele. Nossa. Qual é o perfil dele? Fala isso olhando para ele, ó. Sabe? Qual é o perfil do meu cliente? O que ele gosta? O que ele merece da minha entrega? Então, eu já sei que ele vem. Então, eu já sei como surpreendê-lo. O que fazer de novo para entregar a experiência ainda melhor. Porque eu não quero ser só incrível para ele. Eu quero ser excepcional. E isso para quem tá começando agora, o profissional que tá começando agora, por isso que eu falei para você olhar para a câmera dizendo isso, é porque tem muita gente que quer resultado rápido, mas não tem um comportamento de uma maturidade profissional suficiente para poder entregar. E eu vou te falar, não existe resultado rápido. A nossa construção da nossa carreira, ela é formada por tempo, paciência, coragem e muita resiliência. É a construção da nossa carreira. No início a gente se abdica de muita coisa, a gente vive para aquilo ali porque a gente sabe do nosso propósito e aonde a gente quer estar. Então por isso que a gente tem que traçar um plano para a nossa carreira e seguir. Mas o processo não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Não é. Então quem chega agora e acha que é fácil, que é rápido, tá enganado. Que tá vendo a Bruna toda bonitona aí, num salão referência no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E assim, hoje eu vivencio isso na pele, porque há muitos anos atrás,
Todos trabalhavam de carteira assinada, tinham um horário para cumprir, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós somos prestadores de serviço dentro da empresa. Então, a gente faz o nosso horário, a nossa carga horária, sabe? E aí as pessoas acham que porque são donas da empresa, pode chegar a hora que quer, sair a hora que quer, trabalhar quando quer. Só que a nossa profissão, a gente tem que criar raiz. O meu cliente, que não vem há 1 ano, ele tem que saber que quando ele voltar, eu vou estar ali. No horário que eu tô, no dia que eu tô, né? Às vezes ele vai ligar, vai ajustar, mas ele tem que saber que eu tô ali. Resgatar o histórico dele. Não é? A gente faz esse trabalho, né? A gente chama de CRM. Então, isso também foi um diferencial nos meus resultados, porque eu tenho esse cuidado. Né? Pô, o cliente fez esse serviço há 1 mês atrás, tá na hora dele voltar, tá na hora dele retocar, dele fazer uma manutenção. Eu mesma, eu não deixo o salão fazer isso. O salão até faz, ele já é programado para isso. Mas olha a diferença. O salão mandar e o seu profissional mandar. Nossa, outra coisa. Isso faz parte do seu atendimento de excelência também, do cuidado que você tem. Poxa, minha cabeleireira tá, eu sou importante para ela. Ela sabe quando é o meu retoque, quando é a minha manutenção. O que eu preciso, né? Então, isso é um cuidado que eu faço diariamente, semanalmente. Perco ali, faço uma arte, monto uma arte, faço uma lista de transmissão. Então, eu tenho esse cuidado. E isso faz a diferença para ele. Faz até você organizar a sua agenda melhor. Você manda um lembrete para ele se sente importante e você ganha mais um ali que você não está esperando. Se sente bem cuidado, né? Deixa eu te perguntar sobre isso. Você atende pela região que você tá, pelo nível, enfim, vários fatores. Você atende muitos clientes classe B, A, AA. Você atende muitos assim, sim, né? Sim. Que seja o seu público principal, seja a B, né? Isso. Mais para A do que para B, enfim. E aí, a gente está falando aqui de pessoas que precisam mostrar, entregar um visual que tem a ver com a credibilidade do que aquela pessoa representa, do que ela é. Como que você enxerga aí, nesse ramo de beleza, como que você consegue alinhar, tem a pesquisa, tem o que ela faz, tem com o que ela trabalha, quase um diagnóstico que é feito, né? Um cliente que está entrando agora, né? O que você falou de vez, por exemplo, né? O cliente chegou agora, como é que você manuseia isso e descobre, faz essa sondagem com o cliente para alinhar exatamente o que ele quer fazer de transformação ou manter o que já existe com o nível dele, com o que ele é, o que ele representa? Sim. A gente faz um estudo, né? Existe um estudo científico que a gente tem, né? Que faz parte da apresentação pessoal daquela pessoa. E no momento que ela entra, é como se você fizesse um raio-x ali sobre aquela pessoa. Da maneira que ela está vestida, da maneira como ela se comporta, da postura que ela tem, a forma que ela fala, as coisas que ela utiliza. Isso você já faz um diagnóstico e você já consegue identificar o perfil daquela cliente, né? E você fazendo as suas perguntas, né? Fazendo todo um diagnóstico, fazendo um atendimento, você consegue perguntar e ouvir. A gente tem técnicas que a gente utiliza para fazer perguntas assertivas. Então, em algumas perguntas eu já consigo identificar e ali eu vou montando um quebra-cabeça, né, sobre aquela pessoa. Então, eu consigo entender qual é a mensagem que ela quer transmitir através da imagem dela. Então, isso é muito importante. A nossa profissão influencia muito, né? Qual a profissão daquela cliente, o que ela quer transmitir, o que ela quer passar, como ela quer ser vista, como ela quer ser representada. E o cabelo como um todo, ele faz parte desse conjunto, né? Ele cria a identidade da mulher. Eu costumo dizer que quando ela está satisfeita com o cabelo dela, ela pode vestir o que ela quiser. Ela pode colocar a roupa mais simples. Ela pode colocar uma regata, um chinelo, um jeans. Ela tá feliz, ela tá pronta. Agora coloca a melhor roupa nela e o cabelo não tá do jeito que ela gosta. Verdade. Acabou. Matou Verdade. o visual dela, matou o look, né? Então ela não fica satisfeita. Então a apresentação pessoal é um conjunto real, né? Daquilo que a gente quer transmitir. Não só eu com a minha,
porque ela consegue identificar no profissional o que ela busca. Então, o profissional de cara é uma inspiração para ela. Quando a gente recebe esses clientes de vez, sem preferência, a recepcionista, você tem preferência por algum profissional? É a primeira pergunta que ela tem. E às vezes ela não tem porque ela não conhece ninguém. O que ela faz? Ela dá um 360 rapidamente no salão. E ela vai buscar, ela vai querer aquele que ela se identificou. Ela não me conhece, ela não sabe onde eu me formei, ela não sabe a técnica que eu utilizo, o material que eu trabalho, ela não sabe nada. Ela vai me olhar e me identificar. Quando a gente se olha, é muito rápido. A gente escaneia a pessoa em 3 segundos. De 3 a 5 segundos a gente tira um diagnóstico. Eu passei por 2 situações. Eu trabalho bem próximo à recepção, então quando a cliente entra, ela me visualiza. Teve um sábado que eu coloquei um acessório diferente. Tava na moda aquelas flores que a gente usava no pescoço, era uma flor de cetim que eu tava. Quando a recepcionista falou pra ela, você tem preferência por algum profissional? Ela me apontou. Alguma coisa em mim chamou a atenção dela. E isso faz a diferença. Outro exemplo também que foi muito curioso, eu saí do salão, fui lanchar num determinado restaurante, ali tinham outras pessoas sentadas, e aí eu lanchei, terminei de fazer meu lanche, voltei para o salão, passou 2 minutos e entrou uma cliente, a mesma que estava no restaurante onde eu estava um tempo atrás. Quando ela me viu, ela falou, quero ser atendida por ela. Por quê? Chamou a atenção dela. A postura. Sabe? A forma que você se posiciona diz muito o que você quer transmitir. Então, eu sou referência, eu sou inspiração. Então, eu tenho que passar para minha cliente que ela me deseje de alguma forma. Seja o meu cabelo, seja a minha maquiagem, seja a minha roupa, o meu estilo, o meu jeito de falar, de explicar. Como que você construiu essa sua imagem hoje profissional? Em qual momento você percebeu? Porque eu acredito que tenha muitas profissionais como você, em salões menores, que acha que trabalhar é só fazer uma escova no cabelo e passar uma maquiagem. Vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Em qual momento você percebeu que precisava disso e baseado em o que te inspirou a construir essa identidade visual que você tem hoje? A primeira coisa é aquilo que você vende. Eu vendo beleza. Eu vendo serviço de beleza. Então, a minha imagem tem que passar credibilidade com aquilo que eu estou vendendo, né? A gente não procura um nutricionista acima do peso, um personal trainer acima do peso. A gente não procura um cabeleireiro que não esteja alinhado, sabe? Um barbeiro que não esteja com a barba feita. Então, isso já passa a sua credibilidade. Então, eu uni o meu estilo, né, com um jeito mais elegante que eu gosto de ser, com a minha personalidade. Você tem que ser você. Você não pode fugir daquilo que você é. Perfeito. Você tem que ter credibilidade sendo você. Então, o autoconhecimento faz total diferença. Você se conhecer, você utilizar aquilo que você gosta e você conseguir alinhar com aquilo que você está vendendo. Com a imagem que você quer atingir para o teu público, para o teu cliente. Qual é o público que eu quero alcançar? Tem o meu estilo? Tem a minha experiência? Tem a minha vivência? E a gente se comunica ali. E isso é real. Eu vivo isso todos os dias. Verdade. Todos os dias. E isso, a maneira que você se porta, a tua postura, como você se veste, isso é um respeito que você tem pelo teu cliente. Sabe? É o que você quer impactar, é o que você quer mostrar, é o que você quer atrelar no teu atendimento, na tua entrega. E é o respeito que eu tenho por ele. Pô, ele saiu da casa dele, ele veio até a mim, em meio a tanta concorrência, ele me escolheu. Verdade. É o mínimo que eu tenho que entregar para ele, é uma excelente apresentação pessoal. Né? Eu não posso estar desarrumada, desalinhada, não maquiada, não perfumada. E você vende isso, né? Exatamente. E você vende isso. Exatamente. Qual é a credibilidade que eu tô passando se eu não estiver assim do jeito que eu tô? Eu acompanho muito você, o Rodrigo, e vocês sempre estão presentes em treinamentos, workshops. Tem muita capacitação ali, né? Total.
o quanto isso mudou a trajetória de vocês e o quanto vocês buscam fora da empresa de vocês essa capacitação? Assim, a evolução é constante, né? A mídia tá aí, as tendências estão aí, a moda tá aí. Então, nós somos cobrados diariamente para estar atualizado. Quem não está atualizado, tá fora. Não entrega. Eu não tenho como entregar as mesmas coisas todos os dias para todas as pessoas. Qual é o meu diferencial? Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter técnicas novas, eu tenho que saber da atualidade. Né? Foi curioso quando a gente passou pela pandemia, fez transições, né? De gerações para gerações, como as coisas mudam e mudam muito rápido, sabe? Eu lembro quando veio a era do long bob, que era aquele corte mais curtinho atrás e alongado na frente, maior na frente. O nosso perfil nunca foi trabalhar de uma forma assimétrica, né? Então, quando veio esse estilo, né, como se fosse um lado maior do que o outro, a frente você tem que se atualizar, você tem que saber fazer. O cliente chega pedindo aquilo, chega com aquela referência. Então, hoje em dia, teve a era do butterfly, das franjas, né, curtem bangs, as famosas franjas. Então, se você não se atualiza e não consegue entregar e você não está na mesma linguagem do que o teu público, do que o teu cliente, você perde total credibilidade. Então, o nosso estudo, nós estudamos todo ano, todos os dias, todas as estações, né? O que eu vou oferecer nesse outono e inverno para minha cliente? Caramba, é por estação, tipo moda mesmo, né? Total, é tendência. Caramba. Né? Dessa eu não sabia, hein? Essa pra mim é Total, tudo nova. influencia. Qual é a cor da Pantone desse ano? Então, nós estamos ligados a modas, a tendências, 24 horas. 24 horas. As referências estão aí, né? Das artistas, das modelos, das influências. E você tem que se atualizar para você acompanhar. E é muito rápido. Uma hora a era da mecha marcada está em alta, outra hora a era do esfumado está em alta, o corte assimétrico está em alta, as franjas estão em alta, por estação, por tendência, por anos. Então a gente já estuda anos à frente o que está vindo para o mercado. Você acha que esse é o maior desafio ou existem outros desafios tão difíceis quanto esse de serem contornados no dia a dia? Existem outros desafios. Existem outros. Quais, por exemplo? A constância, você conseguir se manter, porque o mais difícil hoje é você se manter. Né? Hoje eu faturo X, faturo Y. Você consegue se manter em todos os meses daquele ano positivamente? Né? Porque a gente sabe que tem um mês atípico, tem um mês muito bom, tem um mês mais ou menos. Então você tem que manter aquela constância para você, para o teu cliente. E é o que eu te falei, eu quero oferecer algo novo para ele a cada visita dele. Eu não quero oferecer mais do mesmo. Eu quero entregar outras experiências para ele. E como é que eu faço isso? Tendo conhecimento, estando antenada. Poxa, lançou agora uma técnica nova, aquela técnica combina com aquela cliente tal, porque ela usa é o estilo dela. Aquilo serve para ela, ela veste aquilo. Da pandemia para cá, foram utilizados muita naturalidade, né? As mulheres assumiram muito o cabelo branco. Então, eu tenho que entregar, como a gente para de oferecer um serviço por opção dela, eu tenho que agregar outros para ela. Então, tudo isso faz parte da tendência, da atualidade, da moda, do conhecimento, fora o que é antigo que volta. É verdade. Então, a moda é cíclica, né? Tem coisas que não são da minha época, mas eu tenho que estudar. A literatura, a arte. Eu tenho que saber. Eu quero um corte dos anos 80, eu quero um pigmaleão. Como é que eu vou falar para ela? O que é isso? Eu sou de 94, eu não posso. Eu tenho que saber. Dos anos 60 para cá, eu tenho que entender de tudo um pouco, sabe? Sim. Então, isso é um desafio também.
Como tem outros também que a gente lida muito no dia a dia. E faz você escrever um livro, um capítulo, uma página todos os dias da tua carreira. E quando você encontra algo, você fala, pô, eu já passei por isso lá atrás. O que eu tirei de positivo, de negativo? O que eu quero reproduzir? O que eu quero melhorar? E o que eu não posso repetir? Sabe? Então é a vida. Faz parte, assim. O teu dia a dia te enriquece. O teu dia a dia, a experiência com o teu cliente faz que você se torne rico daquilo que você quer oferecer, sabe? E ele confia em você, é por isso que ele volta. E o que você fala pra ele é lei. É lei. Quantos clientes hoje sentam na minha cadeira e falam assim, faz o que você achar melhor. Nossa. Cara, você chegou no ápice Sim. da confiança, da credibilidade. Porra, ele confia em você. O que eu falar pra ele é o que ele vai fazer. Nossa. Você tem noção do que é isso? Tem valor que pague isso? Não, não tem preço. Eu pensei logo na frase da Mastercard, né? Não tem preço. Mastercard patrocina aqui. Não tem preço, não tem preço. Entende? Porque ele sabe que o que você fizer, pô, tá alinhado com ele, você conhece. Eu conheço o caimento, porque isso é muito importante. Eu sei onde ele tem roda-moinho, onde não tem, pra qual lado ele usa, pra qual lado ele não usa. Então você faz todo um estudo, sabe? Então isso faz a diferença total no teu atendimento, na tua entrega, e faz o cliente sentar na tua cadeira e, pô, faz o que você quiser, faz o que você achar melhor. Teve algum desafio desses aí, nesses 11 anos, que fez você chegar em casa e falar assim, não quero mais isso? E aí acabou que depois você repensou, lógico, falou, não, vou retomar e tal. Mas teve algum momento Cara, desse? Assim, teve vários momentos, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é feita de fases, é feita de ciclos. Quando a gente faz uma projeção, como eu quero estar daqui a 5, daqui a 10 anos, a gente se pergunta, né? Eu quero estar fazendo a mesma coisa, eu quero estar na mesma batida, eu quero entregar o que eu entrego hoje, ou eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu quero mudar. A gente também tem essa necessidade, sabe? Então, são perguntas que eu me faço devido às coisas que eu já passei. Hoje eu consegui filtrar a cartela de cliente que eu tenho, então eu atendo assim um público que eu tenho prazer de atender, mas eu já passei de tudo um pouco, cara, né? Eu já vivi de tudo um pouco, então assim, quando você trabalha com o público, você vê muitas coisas, você passa por muitas situações. E aí me fez crescer, me fez saber eu me impor também. Eu me impor respeito, eu me dar ao respeito, eu não admitir certas coisas. Então hoje você consegue filtrar, e não é porque você se acha top dos tops, não. É porque você quer preservar até a tua saúde mental, sabe? Não, isso aqui eu não me permito. Isso aqui eu passei só uma vez, eu não me permito passar de novo. A gente que trabalha com público, a gente sabe. Pô, tu vê de tudo um pouco. Tem falta de respeito, pessoas tem falta mais de intencionadas. ética, pessoas mais intencionadas, querem se dar bem em cima de você, né? Então, várias coisas já fizeram refletir, pensar e querer desistir. Desistir, claro que nunca é uma opção, mas faz você tirar um diagnóstico para o que você quer para a tua vida. E além de eu trabalhar com o meu público, né, com a minha clientela, e ter essas experiências negativas também, eu trabalho com equipe, né? Eu trabalho com uma equipe com 30, 40 funcionários. Eu trabalho no meio competitivo. Altamente competitivo, né? Então, graças a Deus, assim, eu sempre tive boas relações. Eu sempre procurei fazer daquele momento a minha casa, porque a gente convive mais com aquelas pessoas do que com a nossa família. Então, você tá num ambiente harmônico, e ser profissional e ter ética é um pilar importante. Mas, assim, eu já passei por várias sabotagens, não só de mim, que às vezes a gente se sabota, né, com alguns pensamentos negativos. Infelizmente. Mas eu também passei com outros tipos de sabotagem, né? Então, assim, às vezes é um gestor, é um líder que você não se identifica, não concorda com o posicionamento dele,
você tem outros ideais, outros posicionamentos, mas você tem que ter sabedoria para conviver com aquilo ali. Então, vários momentos você pensa em desistir, você pensa em sair daquele ciclo competitivo, invejoso, carregado. Então, sabe? Então, a gente sofre, assim, vários desafios constantes. Só que, assim, você tem que ter fé, você tem que ter a sua espiritualidade, você tem que ter sabedoria. Isso tudo faz a diferença. Porque não existe perfeição, né? Não existe um lugar dos sonhos. Aquele lugar dos sonhos, quem vai fazer é você. Então, todas as experiências ruins, negativas que eu tive, eu faço com que hoje seja experiências positivas que virem aprendizado, né? Porque é só vivenciando a prática que a gente tem ciência, tem conhecimento e tem clareza das coisas, sabe? Deve ter passado um filme na tua cabeça agora de diversas Total, situações, né? Eu tava vendo assim o teu olhar e foi Muito. subindo, foi subindo. Eu falei, cara, deve ter relembrado várias coisas, É várias pessoas difícil, que não vale nem a pena lembrar, mas a gente acaba lembrando. É difícil pra caramba. Cara, isso aí é num ambiente profissional. E você entender, cara, que às vezes aquilo que você jamais faria, o outro tá fazendo, e você olhar e falar, porra, faz parte. É. Que isso, cara? E Como tem que assim? jogar. Nesse momento, eu preciso jogar o jogo. É. Essa é a realidade, né? Total. Você tem algum problema em entregar uma regra de ouro, por exemplo? Não, nenhuma. Uma fórmula de sucesso? Pelo Não? contrário, porque assim, eu acho que quando você compartilha Aham. o teu conhecimento, você aprende 2 vezes. Posso pedir uma aqui, então? Pode, fica à vontade. Pro pessoal que tá assistindo aí, que é novo, tá começando agora. Bora, vamos com Bora. tudo. Vamos lá. Imagina um desses meses aí de baixa em salões. Quais são esses meses? Bom, a virada do ano é bem difícil, né? Janeiro é um mês difícil, é desafiador, porque o cliente gasta muito, né, final do ano, Sim. com Natal, Réveillon, viagens e férias. Janeiro é um mês de férias, onde a gente tem a nossa grande massa fora. Aham. E quando ele volta, né, janeiro tem rematrícula, IPVA, IPTU, Tudo isso. né, tudo Aquele combo aqueles boletos, né, maravilhosos. Aham. E aí você tem que tirar leite de pedra, sair da caixa, se desafiar. Carnaval é difícil? O período do carnaval é difícil. A galera se arruma pro carnaval, Legal. mas a semana do carnaval é morta. Sim. Mas o pós-carnaval é muito bom. Quarta-feira de cinza é o Legal. melhor dia pra trabalhar. É verdade. Todo mundo volta querendo se arrumar pra voltar a trabalhar, pra começar a semana bem. Então, tipo assim, um período bem difícil, então, pra salão é o início do ano. É janeiro. É mesmo? É janeiro. Fala uma estratégia aí, então. Então, dezembro a gente trabalha, né? É um mês que a gente espera o ano todo, e dezembro a gente tem o quê? Como o nosso volume é muito maior, o nosso salário é muito maior, a gente costuma brincar que a gente faz o nosso 13º, nosso 14º, então a gente tem que ter a nossa organização financeira. Então, como dezembro é muito bom, você recebe um salário em janeiro muito melhor, mas que você sabe que em fevereiro vai cair porque janeiro não foi tão produtivo devido a esses fatores. Então, o que você tem que fazer? Você já tem que se organizar financeiramente, você já tem que esperar a queda, mas você tem que vir com o quê? Com promoções, com combos, com estratégias, fazendo com que aquele cliente te traga outros clientes e beneficiar ele de alguma forma. Sabe? Criar o nosso CRM, fica a todo vapor. Uma coisa muito interessante que a gente faz em dezembro, a gente oferece um cashback. É como se ele tivesse um cheque de 40, 50 reais, 60 reais, dependendo do valor que ele deixou em dezembro, e ele consegue utilizar esse cashback em janeiro e fevereiro. Ele tem prazo. Por quê? Porque a tua demanda caiu. Então, ele sente a necessidade de usar o que ele ganhou. Sim. Não, eu tenho que usar o que eu tô ganhando. Então, E é verdade, pô. Lógico, é né? Então, a gente monta muitas estratégias para o nosso mês não ser ruim. E graças a Deus, assim, não é que seja um mês excepcional, mas a gente consegue se manter. A gente não cai, né? Então, outra coisa que eu utilizo também, que é muito legal, o salão ele tem a meta dele, a gente tem a nossa meta individual, mas a gente também tem que ter a nossa meta pessoal. Sim. Sabe? E buscar estratégias de como você vai vender e agregar serviço pro teu cliente. Não é você empurrar, é você oferecer aquilo que ele também precisa. E a manutenção também é muito importante.
né? Eu te vendi um serviço hoje, mas você tem que manter. Às vezes é um produto que você tem que levar, às vezes é um pacote que a gente monta, já deixa pago e faz com que ele volte, porque já está pago, ele tem que utilizar. Então a gente monta ferramentas, mecânicas, estratégias para que ele volte nesses meses que são de baixa demanda. Entendi. Nosso papo ele tá quase chegando ao fim. A gente nem sentiu passar. É tanta coisa para falar, a gente vai ter que marcar outro, hein? Com A certeza. gente vai ter que marcar outro, porque tem várias coisas aí muita coisa pra botar gente pra abordar. Fora, né? Vamos fazer o seguinte. Tem muita gente que eu tenho certeza que se inspira em você. Tanto profissionais que estão começando, tanto pessoas que ainda não são profissionais, como profissionais que já estão aí deslanchando na carreira já faz um tempo. Qual é o conselho que você dá para profissionais que estão começando a carreira? Que se você tivesse ouvido ou visto algo de valor nessas palavras que você vai botar para fora agora, mudaria o jogo para melhor naquele momento. Porque é difícil, demora, mas o que seria legal essa pessoa ouvir agora, nesse momento que ela está começando, fazendo essa transição, sabe? Do pequeno para o médio salão, ou do médio para o grande, ou ela está construindo o negócio dela, né? Está saindo de um emprego para empreender, né? Tem certeza que esse momento vai chegar também para vocês? Porque é natural, não é? Você sabe, Fernando, é muito interessante. Há 11 anos atrás, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro, a quantidade de pessoas fazendo curso de cabeleireiro junto comigo, buscando a transição de carreira. Então, na minha turma, eu tinha enfermeiros, eu tinha psicólogos, eu tinha professores, e eles estavam buscando algo de diferente ali naquele momento para a vida deles. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, pô, se a pessoa já está estabilizada, já tem uma profissão, às vezes já tem uma idade, e ela está buscando o novo, o autoconhecimento, eu fui querer entender aquilo. E aí, nas minhas pesquisas, na minha curiosidade, nos meus estudos, eu vi o quanto o mercado de beleza cresce constantemente a nível de ir contra, sabe, a inflação e o mercado financeiro. Então, nós que somos do mercado da beleza, nós já temos isso ao nosso favor, que é o nosso crescimento constante. As pessoas, cada vez mais, querem se cuidar, querem estar bem consigo mesmas, seja na estética, seja no salão, seja na beleza. Então, um ponto positivo para quem está começando é esse. Você já alavanca, você já sai na frente, mediante a outras profissões, sabe? Porque você sabe que independente de crise, você vai conseguir se manter. Você com pente e uma tesoura na mão, eu vivi isso na pele na pandemia, quando o meu salão fechou. Eu não tinha espaço para trabalhar. Mas eu não parei de trabalhar, mesmo com o meu salão fechado. Então, para quem está começando agora, é muito legal você ter sede de aprender, sabe? Você querer aprender, você querer estudar. Não ache que a profissão de cabeleireiro, muitos anos a gente sofreu muito preconceito pelas pessoas acharem que era uma profissão de que é alguém que não deu certo em alguma coisa. Não, a gente deu muito certo. E a gente estuda muito para fazer o que a gente faz. Seja o cabeleireiro, seja a manicure, seja a depiladora, seja a podóloga, seja o barbeiro. A gente estuda muito. Você imagina quantos tipos de rosto não tem? Quantos tipos de tendência não tem? Então, a pessoa, para ingressar na nossa profissão, ela tem que estudar muito. Estudar muito. Porque tem, como qualquer outra profissão, tem muita gente que faz só pelo dinheiro, só pelo valor. Sim. Sim. Mas não é uma profissão que você tem que estar pelo dinheiro. É pela sua satisfação pessoal, profissional e você superar a expectativa daquele teu cliente. Então, quem está começando agora tem que querer muito fazer o que faz. Esse é o segredo. Prazer de servir o cliente, de mexer, de entregar o sonho que ele deposita em você. Porque é muito mais do que fazer um cabelo, é muito mais do que mudar uma cor, um corte.
A gente mexe com a autoestima. A gente lida com a autoconfiança da pessoa. Verdade. Sabe? A gente entrega o bem-estar daquela pessoa. E a gente trabalha com saúde. Saúde. Quantas pessoas eu atendo com depressão, sabe? Desanimadas, não querendo prosperar, não querendo mais dar continuidade, às vezes, no seu segmento. Às vezes se olhar no espelho, né? É muito forte isso, né? Muito. Quantas pessoas eu lido hoje com doenças? Doenças. Seja um câncer que chega na minha cadeira para raspar a cabeça. Então, você tem que estar preparado. Porque ou eu posso levantar aquela pessoa, como eu posso destruir. É verdade. Então, a pessoa que está começando agora, que quer ser um cabeleireiro, que quer ser um barbeiro, que quer trabalhar na área da beleza, seja fiel, sabe, com você, com o teu cliente, tenha transparência, fale a verdade, não prometa aquilo que você não vai cumprir, não decepcione ele, pelo contrário, supere as expectativas dele, escuta, ouça, acolha, sabe, e se dedique a fazer o melhor daquilo que você faz todos os dias, nas condições que você tem para fazer o melhor, para quando você tiver condições melhores, fazer melhor ainda, sabe? Então, é uma profissão muito bonita, sabe? É uma profissão que eu me orgulho de falar o que eu sou, o que eu faço. E eu gosto tanto do que eu faço que no último ano eu me formei em instrutora, né? A empresa também me formou para que eu fosse... que eu compartilhasse os meus conhecimentos, né? Que eu formasse novos profissionais. Eles fizeram um trabalho bem legal, a gente participa de um time de artistas, a gente monta catálogo, a gente dita, né, o trabalho, a tendência e tudo mais. Então, a empresa também me construiu para que eu passasse para frente o meu conhecimento. Então, no último ano, em 2024, eu me formei, eu fiz um curso de instrutor. Hoje eu consigo dar cursos, workshops, consigo dar aula. Então, isso também é um projeto que a gente tem para 2026, tanto eu quanto o Rodrigo. O Rodrigo, na referência dele dos cortes, assim, as pessoas, eu quero fazer curso de corte com você, você tem que dar um workshop, né? A Bruna, no estilo dela, na questão da finalização, enfim, as pessoas pedem isso. Então, eu quis a cada vez mais me aperfeiçoar e formar novos cases de sucesso. Ano passado também eu consegui formar uma das minhas assistentes. Então, assim, isso não tem preço. Que legal, né? Muito bom, então, assim, né? eu fui assistente. Eu comecei como assistente. E agora formando assistente. E hoje eu formo novos assistentes. Nossa. Então, isso pra mim não tem preço real. Então me fala aqui, ó, qual é o futuro da carreira da Bruna? O que vai acontecer? Os clientes, o que você vê? Os clientes da Bruna Scharf, de 11 anos, os novos clientes podem esperar aí muito, muito mais técnica, muito mais tendência, muita mais inovação, muito mais inspiração. E agora também com esse formato de compartilhar os meus conhecimentos, de estar cada vez dando mais aulas, criando turmas, tanto iniciante quanto pessoas que já executam o seu trabalho, mas querem aprimorar de uma outra forma, né? Então, 2026 aí promete muitas coisas e a gente vai tirar do papel esses sonhos aí, esses projetos. Olha, porque isso soma, né, a bagagem que a gente tem e a gente tem mais é que multiplicar mesmo esses conhecimentos, porque lá atrás eu precisei dessas pessoas multiplicarem comigo, me ensinarem para eu me tornar quem eu sou hoje. Então eu quero fazer com que novos cases de sucesso aí estejam aqui também para contar a sua história, sabe? É justo. E inspirar aí cada vez mais essa galera. É justo e é do bem. Total. A gente tá aqui para isso. Cara, que pra formalizar o bem. Bate-papo maravilhoso. Pô, Gostei ficaria muito, aqui com certeza. muito mais tempo, né? Vamos já programar o próximo. Ó, vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem uma patrocinadora master aqui, Olha, que honra. Travesseiros Ninho.
Pô, vou presentear então. Acho que é justo também. Não é? Olha, Você aceita? lógico! Fala, recebo. Recebo! Deixa eu pegar aqui, ó. Ai, olha que maravilha. Olha, ó. que lindo! Ó, um pra você. Cadê Gente, o Rodrigo? Vem, É Rodrigo. tudo isso mesmo, hein, gente, que eles prometem. Cadê? Já vamos estrear hoje. Aqui, ó. Que isso, ó. Isso é maravilhoso aqui, ó. Vê se é macio. Depois eu quero feedback, hein? Com certeza, vamos Ó, estrear hoje. Opa, que isso? Pô, agora sim. Ninho, ninho. É, e do ninho. Vai estar no nosso ninho. Gente, ficamos por aqui. Foi um prazer gigante. Calma, peraí, tem mais uma coisa aqui. Eu botei em um dos... Ah, eu botei aqui um negocinho também, ó. Aqui, ó. Esse aqui é pra compartilhar, tá? Olha, Pronto, aqui, ó. quanto vale o Esse aqui é tempo. quanto vale o Nossa, tempo. Esse aqui é meu primeiro filho. Eu vou dar pro casal, porque aí compartilha que um com o honra. outro, Que honra, pessoal. Com né? certeza. Fazer a leitura Com certeza. compartilhada. Pessoal, ficamos por aqui. Foi espetacular. Primeiro com ele, depois com ela. Foi E, incrível, assim, amei. foi incrível, foi muito bom. Já esse episódio no ar aí. Obrigado, incrível. Bruna. Obrigada a você pelo convite, pela honra de dividir esse teu espaço, esse teu projeto comigo. E é isso, estamos aí. Precisar, me fala que eu volto. 2026 vem quente, né? Vem, É isso. vem. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.